É isso que nós cremos num tempo do sobrenatural. Nós cremos num tempo do agir de Deus, em um derramar do Espírito Santo nessa nação. Nós cremos que vai haver um grande avivamento. O que é um avivamento? Para aqueles que não sabem o que é um avivamento. Um avivamento sempre começa na igreja. O avivamento é despertando o povo de Deus. Muitas vezes o próprio povo de Deus não está orando mais. Muitas vezes o próprio povo de Deus não está jejuando mais. Muitas vezes o próprio povo de Deus não está lendo mais a Bíblia, estão frios espiritualmente. Às vezes vão para a igreja só para cumprir o seu compromisso religioso, mas não tem aquela comunhão com Deus, porque o nosso Deus é um Deus vivo, nós temos que ter um relacionamento. Então, quando vem um avivamento, é um despertamento que começa na igreja, as pessoas se despertam para buscar a Deus, as pessoas se despertam para clamar a Deus, as pessoas despertam para ter um relacionamento mais íntimo com Deus. As pessoas se despertam para se aproximar mais com Deus, de oração, de jejum, de leitura da palavra e na igreja adorar a Deus junto com outros irmãos. Nós cremos nesse agir do Santo nessa nação. Por quê? Nós cremos nisso. Porque Deus está levantando homens e mulheres, Deus está levantando jovens, Deus está levantando igrejas, Deus está levantando pessoas de vários lugares do Brasil para clamar, para jejuar, para orar. E a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se nós, como igreja, tomar essas 4 atitudes que diz lá em 2ª Crônica, capítulo 7, 14, Deus vai sarar a terra. Então é isso que nós cremos, que Deus vai sarar essa nação. O que tem nessa nação? O que está acontecendo nessa nação? Não só de hoje, não é 2023, 2022, 2020, há muitos anos. O que acontece nessa nação do Brasil? Violência, caos entre a família, maldade, traição, drogas. E poderíamos citar um monte de coisas ruins que têm acontecido no Brasil há anos. Não é o governo A, o governo B, isso e aquilo. É a maldade do ser humano, as pessoas estando longe de Deus. Quanto mais longe de Deus o homem estiver, mais errado, mais profundo ele entra no pecado. Então é algo muito importante isso. Então, eu quero dar essa mensagem: vai haver um grande avivamento, e esse avivamento começa por você. Esse avivamento começa no seu coração. Abra o seu coração e receba do Espírito Santo, receba do poder do Espírito Santo, receba da glória do Espírito Santo. Abra o seu coração e receba a unção do Espírito Santo para o avivamento começar em você e através de você alcançar outras vidas, através de você alcançar a sua família, alcançar a sua igreja e alcançar o seu bairro, alcançar o seu estado e alcançar o Brasil. Que esse avivamento comece por você. E algo importante para você receber é algo que você precisa receber, da unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo, a unção quebra as prisões. Tem pessoas que estão na igreja, eu fui convidado um dia desse para participar de um podcast, e nós entramos nisso, que tem igrejas que não têm falado de unção, não tem liberado os dons espirituais, e nós comentamos isso nesse podcast que nós estava ali, eu como convidado. Nós temos um podcast aqui no nosso canal, mas ali eu fui como convidado, eh, perdão. E nós comentamos que tem pessoas mesmo dentro da igreja preso em vícios.
Tem gente que tem 10 anos, 20 anos na igreja e ainda está preso no vício do cigarro, parece algo simples, no vício da bebida, no vício da pornografia ou outros tipos de vícios, mas porque a Bíblia fala que a unção quebra o jugo. Se a igreja não permitir o Espírito de Deus se manifestar, mover, que Deus está em todos os lugares. O Senhor Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele está presente. Então, ele está ali naquela igreja, mas é só que precisa haver permissão, precisa haver liberdade. Talvez tem pessoas que vão questionar, mas como é isso? Jesus está lá, mas não vai operar. Ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Por isso que ele disse lá no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Senhor, quem ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele falou isso para a igreja do Apocalipse, uma igreja que tinha deixado ele do lado de fora, no sentido, não estava permitindo ele operar. Então, tem igreja que não está permitindo a unção de Deus se manifestar, não está permitindo os dons se manifestar. Então, se não está permitindo essa unção se manifestar, tem muita gente dentro da igreja escrava ainda. Tem muita gente debaixo de opressão maligna ainda dentro da igreja. Tem muita gente presa por Satanás. Mas a unção vem e ela quebra o jugo. A unção vem e ela quebra o jugo, ela liberta aqueles que estão cativos. A Bíblia fala que Paulo estava com uma unção tão forte na vida dele, que as pessoas levavam os lenços e aventais de Paulo, só chegando perto do enfermo, perto daquele que estava endemoniado, o espírito mal saía, as enfermidades saíam, levando os lenços e aventais de Paulo, que ele orava, levava para essas pessoas, e quando estava perto, saía por causa da unção do Espírito Santo. E é isso que você precisa, meu irmão. Se você receber a unção do Espírito Santo, tem 3 coisas que vai acontecer na sua vida. Se você receber a unção do Espírito Santo, eu volto a repetir, 3 coisas vai acontecer na sua vida. Até anotei aqui. Primeiro, é ser o que você não poderia ser sem essa unção. Segundo, ter o que você não poderia ter sem a unção de Deus. Terceiro, chegar aonde nunca chegaria sem a unção de Deus. É isso que nós queremos falar, que você abra o seu coração e receba dessa unção. Se você quer crescer mais na unção, a unção, a Bíblia diz que a nossa fé vem de ouvir e de ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você está ouvindo a palavra de Deus, mais a sua fé cresce. Então, faço convite mais uma vez. Nós temos um podcast, nós realizamos 9, e neste ano nós vamos estar, se Deus quiser, estava até conversando com o Tiago aqui do estúdio, nós vamos estar chegando num ponto de estar fazendo 1 por semana, mas já tem 9 aqui, está lá numa playlist podcast completo. O nome do programa é Podercast. Então, assista lá. Tem um primeiro que nós fizemos com o pastor Edson Conceição, falando sobre oração em línguas. Tem um segundo que nós falamos sobre o ministério profético, com o pastor Maurício. Terceiro, que nós falamos sobre prosperidade, com o pastor Orlando, o bispo Orlando. O quarto, que nós falamos sobre adoração, com cantor e pastor Marcos. O quinto, de cura, de que há um testemunho muito forte e tem sido muito assistido, com o pastor Ricardo Costa. O sexto, nós fizemos com Marcelo Casagrande, um homem usado no milagre por mais de 30 nações. O sétimo, nós fizemos com o pastor Alex Santo, que é uma bênção, usado em curas e milagres. Ele escreveu o livro Unção Sem Limite. O oitavo, nós fizemos com o pastor Maurício de novo, falando sobre o ministério profético, E o nono, nós fizemos com a pastora Mili, que fala sobre oração em línguas, da meditação da palavra. Foi tremendo. Então, faço convite, assiste os programas. A fé vem de ouvir e de ouvir a palavra de Deus. Quando você está ouvindo, essa fé vai se despertando para a sua vida.